Livro do Êxodo, segundo livro do Pentateuco do profeta Moisés, no capítulo 19 e no capítulo 20, eu quero tecer um comentário. Eu vou iniciar a leitura do versículo 16 e 17 do capítulo 19. O tema, o nome dessa pequena mensagem é Deus é o Senhor do trovão. A palavra de Deus nos diz assim: quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e ouviu. Houve trovões e relâmpagos. Uma grossa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte ressoar de trombeta. Saía fumaça do monte Sinai, porque o Senhor tinha descido sob a labareda de fogo. E subia uma fumaça como se fosse uma fornalha. E o monte inteiro tremia violentamente. Queridos, eu te pergunto, eu faço essa pergunta para todos nós, cristãos, inclusive a mim. Onde estão os Moisés desta nossa geração? Onde estão os homens que testemunharão a glória do Senhor se manifestando de modo palpável e robusto? Onde estão? Eu tenho orado sobre isso, eu tenho perguntado a Deus sobre isso, e eu também tenho me perguntado: onde é que nós vamos parar com tanta irreverência entre os crentes? Aonde a igreja vai parar, eu te pergunto de novo, com tanta irreverência? Nunca se ouviu falar de um tempo onde os crentes são tão compassivos e complacentes com o pecado. Mas o Senhor discrimina o povo. Ele faz uma separação entre Moisés e o povo. Essa discriminação é gritante e notória. Veja, o Senhor proíbe que o povo suba o monte. No início do capítulo 19, a palavra de Deus nos diz isso. Ao passo que ele proíbe o povo de subir, do contrário serão mortos, ele convoca Moisés para o encontro. Para Moisés, intimidade; para o povo, privação, ameaça e castigo. Eu te pergunto, quantos Moisés são necessários para mover o coração de Deus? Eu te pergunto algo a mais. Você é um Moisés? Você conhece algum Moisés que reconhece o Senhor tanto na calmaria quanto em meio aos relâmpagos da vida? É disso que se trata essa mensagem. Moisés tinha capacidade de discernir o relâmpago, o trovão, a privação, a provação, e saber que, apesar do cenário ser assustador, Deus estava ali. E você? Você consegue reconhecer Deus no meio do trovão? Você consegue reconhecer aquele que você diz amar quando as coisas aparentemente não vão bem? Amados, 3 meses após sair do Egito, Deus convoca Moisés. No versículo 1 do capítulo 19, a palavra de Deus nos diz isso. 3 meses depois do êxodo, ou seja, a fuga do Egito, no primeiro dia do terceiro mês, eles, chegando ao Monte Sinai, levantaram um acampamento em uma região chamada Refidim. E foi ali que armaram um acampamento diante do monte. É no alto do Monte Sinai que Moisés recebe a lei de Deus, o Decálogo, os 10 mandamentos. A conhecida lei de Moisés é entregue ali. Mas para que esse documento fosse lavrado, e vale ressaltar que ele foi escrito pelo dedo do próprio Deus, o dedo fumegante de Deus, escreveu nas tábuas do concerto, as tábuas da aliança mosaica. Para que esse encontro ocorresse no alto do monte, primeiro Deus rejeita o povo e deixa claro que eles não subirão, e só poderão vir ao pé do monte. E só poderão vir ao pé do monte depois de se consagrarem 3 dias, se santificarem, tendo inclusive que se abdicar neste período de tempo
das relações sexuais. Esse é o cenário com o qual Moisés sobe o monte. É assim, com esse convite pessoal, com esse convite específico. Moisés sobe o monte. Ao mesmo passo, o povo sente medo, porque o aviso do Senhor em tom de ameaça acaba por assustar o povo. E o que eles veem, a forma com que eles acordam ao final desse terceiro dia, já iniciando o quarto dia, madrugada da tarde onde Moisés recebeu a lei de Deus, eles são acordados com raios e trovões. E a palavra de Deus vai nos dizer, já no capítulo 20, no versículo 18, nos diz assim: o povo viu os trovões e os relâmpagos, viu também o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe, ouvindo, vendo e tremendo. O que o escritor está dizendo? O povo não reconheceu o Senhor nos trovões. A visão violenta do Monte Sinai tremendo, fumegando, ventos, pedras afoguentadas rolando. O povo estava tão acostumado com a bênção da presença sensível e amorosa do Senhor, que não sentiram a vontade, não se sentiram à vontade com essa apresentação violenta de Deus. Ora, nós estamos falando aqui de um povo que foi, por assim dizer, amamentado, acarinhado, balançado como criança de colo, foi livrado, foi resgatado, foi sempre abençoado, foi sempre protegido, privilegiado. E a forma com que o Senhor sempre protegeu, sempre privilegiou o povo, falava da sensibilidade de Deus, falava do amor de Deus, falava do beneplácito, da beneficência de ser filho e servo de Deus. E isso tem um tom amoroso. Então, quando Deus, agora no alto do monte, às vésperas de entregar a sua lei santa, os 10 mandamentos de Moisés, o Senhor se apresenta de uma forma que para o povo é novidade. Raios, trovões, e ele mostra que não é Thor, não é Odin, mas sim Jeová é o Deus do trovão. E o povo não o reconhece, querido. Às vezes, ao longo decorrer da nossa carreira, nossa profissão da fé cristã, nós nos sentimos exatamente como os judeus se sentiram ali aos pés do Monte Sinai. Nós costumamos aceitar a forma de Deus agindo amorosamente. Nós não estamos acostumados a ver Deus de uma forma violenta e intempestiva. Mas o Senhor por vezes se apresenta assim para nós. Nós, assim como os judeus, ficamos muito confortáveis com as bênçãos, as vitórias, as glórias e o gozo do simples fato de ser cristão. E por isso, de tanto receber consolo, de tanto receber estas bênçãos, às vezes nos falta a sensibilidade de perceber que em todas as fases da nossa vida, o Senhor está presente. Seja ela um vento suave, como foi para Elias na caverna, ou como um furacão, um tufão, trovão, raios, relâmpagos, pedras afoguentadas, monte tremendo. Seja como for a fase da vida que o Senhor está se apresentando, nós como cristãos precisamos ter a compreensão de que não importa a forma com que o Senhor fale, não importe o jeito com que o Senhor está se manifestando, isso para nós tem que ser um mero detalhe. O que importa é passar por este vale com o Senhor, reconhecê-lo no meio da tribulação, no meio da provação. A faceta é feia, é irada, é iracunda. Muitas vezes o Senhor de fato está irado conosco. E o reflexo dessa ira que é merecida por nós, pois somos pecadores, nos constituímos inimigos de Deus, Paulo disse. Às vezes, a forma com que o Senhor se apresenta pode nos assustar. Não estamos acostumados com Deus violento, mas Ele é Deus. Então aqui, o que Deus está dizendo? O que Moisés está dizendo? Não é a forma, não é o jeito,
Não é a violência do cenário ou a calmaria de Deus, mas sim a presença dele, seja ela como for. No capítulo 20, versículo 19, ainda a palavra de Deus nos diz assim: os israelitas disseram a Moisés: é melhor você falar conosco, nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco, porque senão nós morreremos. O povo sentiu medo de Deus. E perceba, sentir medo e temor são coisas completamente diferentes. Ser temente a Deus e estar horrorizado com a presença de Deus são coisas que contrastam, não são a mesma coisa. Eles ficaram apavorados, não foi por temor, foi porque a concepção deles do lado agressivo de Deus era só contra os outros povos. Foi assim no Egito, foi assim pelo deserto até então. Por isso eles não reconheceram e ficaram assombrados, de modo a pedir a Moisés: suba em nosso lugar, vá em meu nome. Eu não quero, eu não consigo, eu não posso ouvir Deus assim, eu não estou acostumado. Amado, será que já não é o tempo de nós como cristãos amadurecermos mais? Será que já não é chegada a época? Alguns de nós estão com 5, 10, 15 anos de igreja e ainda enxergam Deus como um trocador de favores, como uma caixa de câmbio gospel, como um curandeiro, como um santo casamenteiro, como um mestre da bolsa de valores, teologia da prosperidade. E às vezes Deus está simplesmente querendo mostrar o poder dele. E às vezes o poder de Deus não compete para nos abençoar, não. Muitas vezes o poder de Deus não diz nada sobre abençoar o povo. Diz somente receber glória para si. Não é isso que Moisés vai dizer no versículo 21? Que, no versículo 20, Moisés disse a todos: não tenham medo, o Senhor veio provar vocês, para que tenham sempre o temor por Ele e não pequem. Então tem vezes na nossa vida que o Senhor se apresenta, para nós parece tempestivo, para nós parece violento, para nós parece que a paciência, essa virtude gloriosa da complacência de Deus se afastou, mas é que Deus está usando este momento, está usando esta fase simplesmente para nos provar. Moisés está dizendo, olha o que ele disse, ele se apresentou assim para provar vocês, para que vocês tenham temor por Ele e não pequem, para que gerem em seus corações uma preocupação: eu preciso me santificar, eu preciso de pelo menos 3 dias me santificando, para mim ir aos pés do monte, eu não vou conseguir nem subir, mas pelo menos me prostrar de joelho diante dele. Eu tenho que ir com uma nova concepção da vida cristã. A vida cristã, em nome de Jesus, não se resume em pedir bênçãos de Deus. Muitos querem poder de Deus para quê? Para ficar falando em línguas? Para ficar entregando profecias altamente duvidosas? Para ficar declarando bênçãos? Não! É poder para resistir ao pecado e assim não atrair para si a ira. É poder para resistir aos ataques do inimigo e não atrair o ódio santo de Deus para si. O Senhor se apareceu assim, não é simplesmente para deixar vocês apavorados. Ele não é um Deus medieval, Ele não é uma entidade que vive 24 horas soprando fogo pelas ventas. Não, Ele tem muito amor para dar, mas vez ou outra Ele precisa aparecer com essa carranca a fim de gerar temor no coração de vocês, porque se Ele ficar passando a mão na cabeça de vocês o tempo inteiro, não nascerá um novo homem, não nascerá um homem temeroso, não nascerá uma mulher que teme. A simples presença de Deus tem que causar temor. Nós não estamos falando aqui do presidente da república, nós não estamos falando de um juiz, não estamos falando de uma instituição policial, nós estamos falando do Deus, o único Deus. Se a presença desse ser que criou os céus e a terra não te constrange, não te humilha, não te causa temor, tem algo muito errado com a sua conversão, com a sua pseudo-conversão. Então não se assuste se nesse cenário o Senhor se aparecer violentamente para você, porque Ele é o Deus da calmaria, mas também é o Senhor dos trovões. Ele mostrou isso em Êxodo 20. As pedras descendo e matando, apedrejado aqueles que insistiram em romper as barreiras que Moisés colocou, os relâmpagos, o monte tremendo, fumaça subindo, fumaça descendo, chuvas, trovões, raios, relâmpagos, e Ele dizendo: eu sou Deus. Seja qual for a circunstância, o momento da sua vida, eu sou o teu Deus. Mas diante da incredulidade desse povo, Moisés, suba em nosso lugar. Diante da fragilidade, da fraqueza moral desse povo, a sua santidade danificada, um homem
se sobressaiu. E ele subiu. A palavra de Deus nos diz no versículo 21, eu já vou concluir, que o povo ficou em pé, longe do monte, nem nos pés do monte estava, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem. Então o Senhor mandou Moisés dizer aos israelitas: todos viram que do céu eu falei. Era realmente Deus. Moisés está dizendo: ei, esse medo de vocês é do mesmo Deus que os tirou do Egito. Esse Senhor do trovão que está se apresentando não é um Deus mitológico, não é uma nova entidade, é o mesmo Deus que vos livrou com mão estendida e braço forte do Egito. É o mesmo Deus que vos alimentou com codornizes, com maná, com água da rocha. É o mesmo Deus que conserva suas roupas usáveis, que faz esticar a sandália dos vossos pés. É o mesmo Deus que tem vos curado sem médico aqui no deserto. É o mesmo Deus. Enquanto o povo ficava de pé, paralisado, assombrado, querendo ouvir de Moisés, não querendo ouvir de Deus, tal como nós nos dias de hoje, às vezes prefere o pregador, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Pregador é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Se o pregador for fiel àquilo que está escrito, amém. Se o pregador der asas à imaginação, você tem um problema. Se você não for conferir o que o próprio Deus está dizendo, se você terceirizar o serviço para Moisés, pode ser que você não dê sorte, como o povo judeu teve, de ter um profeta tão valoroso quanto Moisés. E aí você vai receber engodo, aí você vai receber veneno, aí você vai receber lixo com o nome de palavra de Deus. Será que não é por isso que as igrejas estão doentes? Terceiriza tudo para o sacerdote, terceiriza tudo para o pastor, tem medo de ir à presença de Deus. O que Deus queria era que o povo fosse ousado, que pelo menos alguém dissesse: eu quero subir. Olha a reação do homem de Deus aqui, eu vou concluir. Ao mesmo tempo que o povo ficou paralisado longe do monte, Moisés aproximou-se da nuvem. E detalhe, a nuvem escura, Êxodo 20, versículo 21, Moisés subiu. Talvez alguém dissesse: Moisés, as pedras estão caindo e vão matá-lo. Eu quero subir. Talvez o próprio Josué disse: Moisés, esses relâmpagos, está difícil, ainda é madrugada, está tudo escuro, como você vai subir desse jeito, Moisés? E o homem de Deus disse: eu vou, não importa o caminho, não importa a condição, não importa a situação que eu vou enfrentar, nem aqui no Sinai e nem ao longo da minha vida, não interessa, o que importa é ir na direção dele. As pedras descendo contra Moisés e Moisés subindo a favor de Deus, os relâmpagos atrapalhando o caminho de Moisés e Moisés subindo a favor de Deus. O monte tremendo, a noite escurecendo, madrugada profunda, assustadora, Moisés subindo, e o seu coração estava dizendo, a sua mão estava coçando para, no fim desse evento, escrever: eu não me importo com o caminho. Não é o caminho que importa, é o destino. Não é a forma com que os problemas se apresentam, não é a forma com que a vida está me tratando, se ela está sendo serena ou violenta como uma tempestade que eu estou enfrentando no Monte Sinai. O que importa é chegar lá em cima, porque tanto vento, tanto a calmaria, tanto o sol, tanto a bonança quanto a tempestade violenta, todas essas coisas provêm de Deus. Os relâmpagos provêm de Deus, meu irmão. Deixa eu te dizer, os problemas da sua vida, a aparência com que Deus se apresenta, os problemas, as dificuldades, as doenças, os desempregos, o tempo mau, o dia mau, também é o Senhor. É o Senhor que está mandando essa provação, como Moisés disse no versículo 20, para provar vocês. Esse sofrimento, meu irmão, não é simplesmente para sofrer, é para gerar temor em vocês. Saber que o que está por trás da bênção, o que está por trás do milagre, é o mesmo que está por trás da doença. Aquele que está por trás de um currículo respondido é o mesmo que está por trás do desemprego. E ele está gerando neste momento de sofrimento na sua vida um coração temeroso. O caráter temerário dele é para gerar em você um coração temeroso, a presença dele quebrantado, consciente de que o que importa é estar diante da face dele. Não são os sofrimentos que tem que medir o nível da sua relação com Deus. É a presença de Deus que tem que medir o nível do seu caráter cristão.
almejar, correr em direção, pedra descendo, relâmpago contra, chuva no olho, pancada, desemprego, doença, divórcio, e você subindo em direção a Deus, você subindo, os problemas vindo de encontro, e você atropelando eles para chegar na presença de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.